Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 20 de fevereiro de 2022. A minha saudação dominical a você que me acompanha no podcast da Diocese de Lages. Veja bem, a liturgia de hoje nos mostra, eu diria assim, a não violência. Jamais nós devemos usar de violência contra as outras pessoas, muito menos também, lógico, contra a natureza e tudo mais. A violência não faz parte de quem é filho ou filha de Deus. Nós temos na primeira leitura, onde Saul estava perseguindo Davi, que ainda não era o rei, e Davi tinha possibilidade de durante a noite matar o rei Saul, que já era abandonado por Deus por causa da tamanha injustiça que ele praticava. Mas Davi diz: eu não posso levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. A não violência. Mas o importante mesmo nesse domingo é que Jesus continua na planície. Eu falava domingo passado, planície é o lugar do povo, dos trabalhadores, das trabalhadoras. A planície é o lugar onde Jesus se encontra, conforme o Evangelho de Lucas, faz o anúncio das bem-aventuranças, profere os ais contra os poderosos, injustos, os ricaços, que assim são porque roubaram do povo, segundo nós ouvimos domingo passado, na palavra de Jesus. E agora ele continua, no mesmo capítulo 6, pouco depois das bem-aventuranças, lá na planície. E Jesus começa dizendo: a vocês que me escutam, eu digo. Bom, escutar é mais do que ouvir. Ouvir é todo som que chega ao nosso aparelho auditivo. Escutar, lá no hebraico, no aramaico, as línguas que o povo hebreu falava, temos textos bíblicos que diz que Deus se inclinou o seu ouvido, ou então a sua orelha. Então é inclinar-se sobre alguém para escutar, deixar repercutir essa palavra dentro de si. Então não é só ir num culto, não é só ir numa missa, não. Vocês que me escutam, escutar é fazer a vontade daquele que está nos dirigindo a palavra. Escutar essa palavra e estar disposto a fazê-la. Então, a vocês que me escutam, eu digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Isso é uma primeira, meu Deus do céu. Jesus simplesmente inverte todas as leis da lógica humana, que é retribuir com o mal. Tem aquela famosa: aqui se faz, aqui se paga. Não, Jesus inverte. Se alguém quer escutar Jesus, mas usa de violência, de ódio, de maldição, de calúnia, de fofoca, hoje a gente diria assim, de fake news, todos esses podem falar em nome de Deus, podem andar de Bíblia para cima e para baixo, não escutam Jesus. Quem escuta Jesus, ele deve rezar por aqueles que fazem o mal. Ele deve ser capaz de perdoar. Perdoar não é concordar com o erro,
ele não pode retribuir com a mesma moeda, porque Jesus continua no texto do Evangelho: se alguém te der uma bofetada, não devolva a bofetada, oferece outra face. Jesus continua dizendo que vós que façam para os outros aquilo que vocês gostariam que os outros fizessem para vocês. Eu diria assim, é a regra de ouro da humanidade, não só dos cristãos. Mas Jesus faz isso a partir da fé. E Jesus diz: pois é, se vocês amam somente aquelas pessoas que amam vocês, quem não faz isso? Isso é fácil demais. Ser cristão é muito mais do que isso. Escutar Jesus é fazer mais do que todo mundo faz. Jesus diz: até os ladrões amam os ladrões, até os malfeitores amam os outros malfeitores, né? Não, se vocês quiserem me escutar. Então ele tinha dito no versículo 27 do capítulo 6 que tem que amar os inimigos. Agora ele torna a repetir no versículo 35 no Evangelho: ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. A regra de Jesus é maior do que a do mundo. Por isso, uma coisa é ser batizado, uma coisa é frequentar igrejas, uma coisa é falar em nome de Deus, ou Deus sei lá o que, eu não queria entrar nisso agora, tá? Mas até nas outras nações, de repente a gente ouve nossas autoridades falar de Deus. Mas que Deus é esse? Se a gente espalha ódio, se a gente coloca armas na mão do povo, se a gente estabelece leis de matar e fica falando de Deus, esse Deus não é o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus não é o Pai do céu. Porque Jesus diz no versículo 36, no capítulo 6 de São Lucas, aquele capítulo que fala das bem-aventuranças lá na planície, Jesus no versículo 36 diz: sede misericordiosos, assim como o Pai do céu é misericordioso. Ora, então qual é a medida que nós cristãos temos que ter em nossa vida? Não é a medida qualquer, não. É a medida do referencial do Pai do céu. É essa a grande questão. Nós não podemos pegar como medida do nosso comportamento, da nossa vida, as regras apenas humanas. As regras humanas podem ser importantes quando são boas, mas ser seguidor de Jesus, ouvir Jesus, é ter Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como referência, modelo, perdão pela palavra modelo, mas assim mesmo, e como medida de nossa vida. Ele falou mal de mim, eu falo mal dele. Ele me prejudicou, eu vou dar o dobro de troco de volta. Ele fez fofoca de mim, eu faço também. Ele me perseguiu, eu também vou perseguir. Mas ele vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Veja bem, quem age assim, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser pastor de igrejas evangélicas, pode ser catequista, pode ser igrejeiro, perdão pela palavra igrejeiro, mas é isso, né? Pode ser alisa-banco de igreja, mas se nós ficarmos apenas nessas medidas, nós não estamos escutando Jesus. Nós não somos ainda cristãos. Ódio,
é o maior pecado contra o amor, o perdão. Então, como pode alguém vomitar ódio a vida inteira, buscar vingança nessa espiral, né, de vingar-se e retribuir com violência aquele que usa de violência? Não, não é assim. Nós precisamos construir uma cultura da não violência, do bem, da oração a quem nos persegue, da capacidade de perdoar. Jesus em nenhum momento disse que isso seria fácil. Isso é super difícil, é quase impossível às vezes. Mas esta é a luz que Jesus nos dá. Este é o caminho do eterno aprendizado que nós precisamos fazer, se quisermos escutar Jesus. Porque o texto do Evangelho desse domingo começa bem assim, é a continuação das bem-aventuranças. A vocês que me escutam eu digo, e aí ele começa a dizer: amar os inimigos, bendizer, falar bem de quem nos amaldiçoa, rezar por aqueles que fazem fofoca de nós, que nos caluniam, não retribuir bofetada por bofetada, não cobrar e pedir de volta quem nos pede emprestado alguma coisa, não desejar o mal aos outros, não amar somente aqueles que nos amam. Quer dizer, vocês que me escutam, e então ele vai elencando como ele quer que nós devemos ser, viver, para podermos ser ouvintes, aqueles que escutam Jesus e colocam em prática. Pois bem, que nós possamos hoje fazer uma oração sincera, para que, com a graça de Deus, com a força de Deus, com a graça e a luz do Espírito Santo, nós não sejamos apenas cristãos de culto, mas sejamos cristãos de atitudes. É isso que vai transformar o mundo, é isso que nos vai dar a paz. Que Deus nos dê um abençoado domingo, uma ótima, abençoada semana. Já estamos indo para os últimos 8 dias do segundo mês desse ano de 2022. Que façamos o bem sem olhar a quem, que é um ditado muito bonito que nós temos. Colocar isso em prática é o desafio diário de todos nós. Se você acha que é difícil, eu digo, para mim também é. Mas é o desafio que Jesus nos coloca na frente, e que o nosso referencial e a nossa medida seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E que Ele nos dê a sua bênção. Amém. Fiquem todos com Deus.